Brothers and sisters, President Irmãos e Monson irmãs, o presidente Monson pediu que eu tratasse dos assuntos relacionados a esta Assembleia Solene. Trata-se de uma circunstância de grande significado para os membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias em todo o mundo. Desde o dia 10 de outubro de 1880, quando John Taylor foi apoiado para suceder Brigham Young como profeta, vidente, revelador e presidente da Igreja, cada uma dessas ocasiões foi designada formalmente como Assembleia Solene do Corpo da Igreja para expressar a voz da Igreja. Apoiaremos por quórum e grupo. Onde quer que estejam, convidamo-los a se levantarem quando solicitados e a se manifestarem erguendo a mão caso decidam apoiar aqueles cujos nomes serão apresentados. Devem dar o voto de apoio somente quando convidados a se levantarem. As autoridades gerais designadas ao tabernáculo e ao Assembly Hall da Praça do Templo observarão o apoio nesses locais. Nas sedes de estaca, um membro da presidência da estaca observará os apoios. Caso haja algum voto em contrário, pedimos que nos comuniquem. Passaremos agora aos apoios desta Assembleia Solene. A primeira presidência queira levantar-se. É proposto que a primeira presidência apoie Thomas Spencer Monson como profeta, vidente e revelador e presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os que forem a favor, manifestem-se. Apenas os que estão de pé. Obrigado. É proposto que a primeira presidência apoie Henry Benin Eyring como primeiro conselheiro e Dieter Friedrich Uchtdorf como segundo conselheiro na primeira presidência da Igreja. Os que estão a favor se manifestem. É proposto que a primeira presidência apoie Boyd Kenneth Packer como presidente do Quórum dos 12 Apóstolos. Os que forem a favor, manifestem-se. É proposto que a primeira presidência apoie como membros do Quórum dos 12 Apóstolos Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Joseph B. Wirthlin, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Badnor, Quentin L. Cook e D. Todd Christofferson. Os que forem a favor, manifestem-se. É proposto que a primeira presidência apoie os conselheiros na primeira presidência e os 12 apóstolos como profetas, videntes e reveladores. Por favor, manifestem-se. A primeira presidência queira sentar-se. Convidamos o Elder Christofferson para tomar seu lugar com o Quórum dos 12. The members of the Quorum of the 12 Apostles, please É proposto que o Quórum dos 12 Apóstolos, que agora se levante para fazer o apoio. É proposto que o Quórum dos 12 Apóstolos apoie Thomas Spencer Monson como profeta, vidente e revelador e presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, juntamente com seus conselheiros e membros do Quórum dos 12, conforme apresentados e apoiados pela primeira presidência. Os que forem a favor, manifestem-se. Podem sentar-se. Os membros do primeiro e do segundo quórums dos 70 e o bispado presidente queiram levantar-se. É proposto que os membros dos quórums dos 70 e o bispado presidente apoiem Thomas Spencer Monson como profeta, vidente e revelador e presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, juntamente com seus conselheiros e membros do Quórum dos 12, conforme apresentados e apoiados pela primeira presidência. Os que forem a favor, manifestem-se. Podem sentar-se. Queiram levantar-se onde quer que estejam os seguintes irmãos: todos os 70 de área, patriarcas ordenados e todos os membros dos grupos de sumos sacerdotes e de quórums de élderes.
É proposto que Thomas Spencer Monson seja apoiado como profeta, vidente e revelador e presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, juntamente com seus conselheiros e membros do Quórum dos 12 Apóstolos, conforme apresentados e apoiados anteriormente. Os que forem a favor, manifestem-se. Se alguém se opuser, manifeste-se. Queiram sentar-se. Pedimos agora que todos os portadores do sacerdócio arônico se levantem, isto é, todos os sacerdotes, mestres e diáconos ordenados. É proposto que apoiem Thomas Spencer Monson como profeta, vidente e revelador e presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, juntamente com seus conselheiros e membros do Quórum dos 12 Apóstolos, conforme apresentados e apoiados anteriormente. Todos a favor, manifestem-se erguendo a mão. Se alguém se opuser, manifeste-se pelo mesmo sinal. Podem sentar-se. Todas as irmãs da Sociedade de Socorro, isto é, todas as mulheres a partir de 18 anos de idade, queiram levantar-se. É proposto que Thomas Spencer Monson seja apoiado como profeta, vidente e revelador e presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, juntamente com seus conselheiros e membros do Quórum dos 12 Apóstolos, conforme apresentados e apoiados anteriormente. Todas a favor, manifestem-se erguendo a mão. Se alguém se opuser, manifeste-se pelo mesmo sinal. Podem sentar-se. As moças, isto é, todas as jovens entre 12 e 18 anos de idade, queiram levantar-se. É proposto que Thomas Spencer Monson seja apoiado como profeta, vidente e revelador e presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, juntamente com seus conselheiros e membros do Quórum dos 12 Apóstolos, conforme apresentados e apoiados anteriormente. Todas a favor, manifestem-se erguendo a mão. Se alguém se opuser, manifeste-se pelo mesmo sinal. Podem sentar-se. Agora pedimos a todos os membros, onde quer que estejam reunidos, inclusive os que já tiverem se levantado anteriormente, que fiquem de pé. É proposto que apoiemos Thomas Spencer Monson como profeta, vidente e revelador e presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, juntamente com seus conselheiros e membros do Quórum dos 12 Apóstolos, conforme apresentados e apoiados anteriormente. Todos a favor, manifestem-se erguendo a mão. Se alguém se opuser, manifeste-se pelo mesmo sinal. Todos podem sentar-se. Podemos permanecer sentados durante a desobrigação e chamados de outras autoridades gerais setentas-diárias e presidências gerais das auxiliares da Igreja. É proposto que desobriguemos o Elder D. Todd Christofferson como membro da presidência dos Quórums dos 70. Os que puderem nos acompanhar com um voto de gratidão, por favor, manifestem-se. É proposto que desobriguemos os seguintes setentas de área a vigorar a partir de 1º de maio de 2008. A. Venâncio Caleira, Marco A. Cárdenas, José A. Castro, Geraldo Cossé, Luiz G. Chaverri, Timothy D. Deiches, Jaime Ferreira, José A. Garcia, Francisco I. Jimenez, Carlos A. Godoy, James J. Hamula, Frederick C. Elisieme, Glenn O. Jensen, Robert Koch, Gwen Tony Ling, Richard D. May, Ross H. McKittrick, Yasuo Niyama, Timothy M. Olson, Fernando D. Ortega, Luigi S. Pelloni, Rafael E. Pino, Gelson Pizirani, Alejandro M. Robles, Gerald Roth, M. Gonzalo Sepúlveda, Su Kyong Tang, Anthony R. Temple, Larry Y. Wilson, Sun Ting Jared Young, Willie F. Zuzunaga. Os que desejarem nos acompanhar expressando gratidão pelo excelente serviço desses irmãos, queiram manifestar-se.
É proposto que desobriguemos as irmãs Susan W. Tanner, Elaine S. Dalton e Mary Ann Cook como presidência geral das moças. Desobrigamos também todas as irmãs, membros da Junta Geral das Moças. Todos os que desejarem expressar seu agradecimento pelo excelente serviço e devoção dessas irmãs, manifestem-se. É proposto que apoiemos o Elder L. Whitney Clayton como membro da presidência dos quórums dos 70. Todos a favor, manifestem-se. Em contrário, se houver, podem também manifestar-se. É proposto que apoiemos como novos membros do primeiro quórum dos 70, William R. Walker, Craig C. Christensen, Marcos A. Aidukaitis, Gerald Cossé, Lawrence E. Corbridge, Eduardo Gavahead, Carlos A. Godoy, James J. Hamula, Alan F. Packer, Kevin W. Pearson, Rafael E. Pino, Gary E. Stevenson, José A. Teixeira, F. Michael Watson e Jorge F. Zeballos, e como novos membros dos quórums dos 70, Ted R. Callister e Kent D. Watson. Todos a favor, manifestem-se. Se houver quem se oponha, manifeste-se pelo mesmo sinal. É proposto que apoiemos os seguintes irmãos como novos 70 de área: Pedro E. Abularak, Koichi Aoyadi, Juan C. Barros, Colin H. Bricknell, Victor K. Kenchen, Kuo Xiangshun, J. Devin Cornish, Win R. Dussersnup, Matthew J. Eyring, J. Guillermo Garcia, Robert C. Gay, Alfredo L. Gesati, James B. Gibson, Júlio C. Gonzalez, Paulo H. Itinozzi, Douglas W. Jessup, Faustino Lopes, Declan O. Madu, Per G. Malm, Fernando Maluenda, James B. Martino, Sergi N. Nicolin, Abelardo Morales, W.T. David Murray, Satoshi Nishihara, Norbert K. Owidleu, Michael D. Pickard, Anatoly K. Reshetnikov, William F. Reynolds, Michael A. Roberts, Fernando A. R. da Rocha, A. Ricardo Santana, Robert B. Smith, Israel A. Tolentino, Ruben D. Torres, J. Romeo Villarreal, Luiz Weidman, Chi Hong Sam Vong. Os que apoiam, manifestem-se. Alguém se opõe? É proposto que apoiemos a irmã Elaine S. Dalton como a nova presidente-geral das moças, com Mary Ann Cook como primeira conselheira e Ann M. Dibb como segunda conselheira. Os que apoiam, manifestem-se. Se alguém se opõe, manifeste-se. É proposto que apoiemos as demais autoridades gerais 70 de área e a presidência geral das auxiliares como atualmente constituídos. Os que forem a favor, manifestem-se. Se alguém se opuser, manifeste-se. Presidente Monson, pelo que posso observar, o voto no centro de conferências foi unânime e afirmativo em todos os votos. Obrigado, irmãos e irmãs, pelo seu voto de apoio, por sua fé, dedicação e orações. Convidamos os membros recém-chamados do Quórum dos 70 e da Presidência Geral das Moças a ocupar seus lugares ao púlpito.